Olá, pessoal. Hoje a gente vai finalizar esse conteúdo de clima, falando um pouco sobre as principais conferências ambientais que a gente teve no decorrer das últimas décadas. As conferências, né, elas são nada mais nada menos do que algumas reuniões entre os principais líderes do mundo, os principais países do mundo, para discutir sobre essa questão ambiental, climática e, e o surgimento de todas essas conferências teve muito a ver com todos esses impactos ambientais que o homem está provocando no meio ambiente. E um dos principais motivos, né, de ter provocado um impacto tão gigantesco como a gente provoca nos dias de hoje, tem a ver com a Revolução Industrial. Então, exatamente, desde lá da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, depois da segunda Revolução, a terceira, e por aí vai, a gente está vendo esse uso intenso ali de combustíveis fósseis, que a gente sabe que libera os gases causadores do efeito estufa, né? Principalmente o carvão mineral e o petróleo. O carvão mineral na primeira revolução industrial, o petróleo na segunda, e ainda assim muito utilizado hoje, né? Os dois, principalmente o petróleo. E aí a gente vê que até um certo momento ali, antes da década de 70, a gente tinha muito a ideia, nesse período ainda, de que os recursos naturais eles eram infinitos, então a gente não precisaria se preocupar, a gente sempre teria recursos naturais. Mas isso começou a mudar, principalmente a partir desse relatório aqui, Os Limites do Crescimento, que foi feito pelo Clube de Roma, ali uma organização que tem cientistas, políticos e várias outras figuras importantes. E nesse relatório, o que era dito de importante e que já serviu como primeiro sinal de alerta? É que nesse relatório ali, feito por esses cientistas, essas pessoas, já dizia que a Terra possui recursos limitados. Então, essa ideia de recursos infinitos que a gente achava que a gente possuía, talvez não fosse tão verdade assim. É isso que esse relatório diz. E assim, o aumento populacional e o aumento da produção poderia gerar um total esgotamento desses recursos que a gente tem na natureza. Então, absolutamente tudo, né? Energia, água, madeira, tudo poderia ter um esgotamento, combustíveis. E assim, isso aconteceu ali no início da década de 70, e já em 1972, a gente teve um marco histórico que foi a primeira grande conferência em defesa do meio ambiente, que é a Conferência de Estocolmo, exatamente por ter acontecido ali na cidade de Estocolmo, que é a capital da Suécia. Então, ali a primeira grande conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Ela foi muito importante exatamente por ter sido esse primeiro alerta realmente mundial que chamou a atenção de toda a população mundial sobre todos esses problemas que a gente conseguia notar ali diretamente no meio ambiente e que era provocado pelo homem, pela humanidade. E foi muito marcante nessa reunião, principalmente um antagonismo de interesse ali entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, principalmente porque eles tinham ideias, estavam defendendo ideias opostas. E quais eram essas ideias, né, que eles estavam ali, cada um desses blocos de países defendia? Então, os países desenvolvidos, eles defendiam uma ideia que a gente chama de desenvolvimento zero. Significa o quê? Eles, os desenvolvidos, muito espertos, né, perceberam que existia realmente problemas ambientais e falaram, beleza, gente, a única forma da gente conseguir resolver, então, esses problemas e não acabar com o nosso planeta e assim a gente conseguir, né, continuar sobrevivendo, é a gente utilizar a estratégia do desenvolvimento zero. A gente vai parar de ter progresso, simplesmente estagnar no estágio que a gente está atualmente. Todo mundo. Então, desenvolvido e subdesenvolvido. É claro, uma atitude muito esperta, né? Porque eles já eram desenvolvidos, eles já eram ricos, já tinham uma qualidade de vida elevada, bastaria eles manterem esse padrão. Enquanto isso, é claro, os subdesenvolvidos ali, que se ferrem, né? Basicamente isso que eles estavam defendendo. Já os subdesenvolvidos estavam defendendo uma ideia bem oposta, né? Que seria o desenvolvimento a qualquer custo. Então, uma ideia que acabou indo para o outro extremo, no sentido de que não devemos nos preocupar com o meio ambiente nesse momento. A gente deve primeiro se preocupar em se desenvolver, se industrializar, poluir, se for preciso, e só depois disso que a gente vai dar uma atenção ali para essas questões ambientais, né? Inclusive, o Brasil foi um defensor dessa ideia, né? Foi um dos grandes líderes aí desse bloco do desenvolvimento a qualquer custo. Gente, tem certo e errado nessa ideia? A meu ver, os dois estão errados, tá? Tem problemas dos dois lados. Os desenvolvidos querem simplesmente que os pobres se ferrem ali, né? Porque não vão poder se modernizar, porque se você estagna o crescimento econômico, enquanto os subdesenvolvidos simplesmente querem poder fazer a mesma coisa de errado que os desenvolvidos fizeram, de poluir à vontade, né? Então, no fundo, nenhum dos dois estão realmente
certos, né, do ponto de vista, assim, ético e ambiental, tá? E alguns temas que foram muito discutidos nessa conferência estavam, por exemplo, chuva ácida, né, que o carvão mineral, por exemplo, né, libera muito enxofre e essas substâncias, e é um problema muito sério, como a gente já discutiu em aulas anteriores. Foi discutida essa questão do crescimento econômico, como eu disse para vocês, sobre a questão da preservação ambiental, então, da manutenção de florestas e de coisas do gênero, e também da poluição, principalmente do ar e da água, né? São temas bem debatidos. Teve também alguns acontecimentos marcantes da conferência e que refletem até os dias de hoje, né? Como, por exemplo, a criação do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que até hoje é uma organização aí atuante na ONU, né? A Organização das Nações Unidas, e que realmente busca essa defesa de interesses ali relativos ao meio ambiente. Teve também, foi muito importante a criação da PNUMA, porque em 1987 a PNUMA criou o IPCC. Normalmente quando a gente fala de questões climáticas, aquecimento global, mudanças climáticas, é muito citado o IPCC, que é uma sigla, né, para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, e essa organização, o IPCC, que é composta por inúmeros cientistas ali, grandes cientistas de renome nessa área da climatologia, né, em que eles descobriram realmente que as mudanças climáticas estão acontecendo a nível global e que existe essa participação direta do homem, né, da humanidade, principalmente pela liberação dos gases do efeito estufa. Bem, aí depois dessa conferência, a gente teve, depois de 20 anos, o que a gente chama da segunda grande ali conferência, que é a ECO 92, ou Rio 92. Mas um fenômeno muito marcante para Rio 92, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, foi até por isso que ela também tem esse nome, Rio 92, foi esse fato que aconteceu aqui em 1987, que houve um relatório ali que definiu o que seria o desenvolvimento sustentável, que é um termo que a gente utiliza ainda até os dias de hoje, né? Desenvolvimento sustentável, a gente vê para todo lugar aí. Ah, é importante desenvolvimento sustentável, não sei o quê. E o que é esse desenvolvimento sustentável? É essa definição que está aqui para vocês, ó. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Ah, em outras palavras, é simplesmente o quê? Eu vou ter atividades econômicas, vou ter progresso, isso não tem problema. Eu posso me desenvolver economicamente ali, com indústrias, com esse tipo de coisa. Mas é importante que todas as minhas ações garantam essa perpetuação dos recursos naturais. E isso significa o quê, por exemplo? Eu posso fazer a utilização de água? Posso, não preciso simplesmente deixar de usar água. Eu posso utilizar água. Mas é importante que eu faça um mecanismo que eu consiga reutilizar essa água. Por quê? Porque reutilizando, se eu tiver um mecanismo ali na minha fábrica que reutiliza a água, eu vou conseguir garantir uma perpetuação desse recurso natural. Mesma coisa das florestas. Significa que eu não posso usar nada das florestas? Não, posso. Mas desde que eu mantenha biodiversidade, diversidade de seres vivos presentes na floresta, para as próximas gerações que também vão precisar. Essa que é a ideia de desenvolvimento sustentável. E assim, na Rio 92, o desenvolvimento sustentável foi um dos principais temas ali debatidos, né? Inclusive, já se discutiu nessa época que essa ameaça ao desenvolvimento sustentável envolvia diretamente esses elevados padrões de consumo e de produção dos países desenvolvidos. Porque, no geral, esses países ricos, eles costumam ter muitas fábricas e muitas vezes fábricas muito poluentes, né? Que têm realmente um impacto ambiental gigantesco e que, assim, não estão em consonância com essa ideia realmente de um desenvolvimento sustentável. Muitas vezes, esses países, né, por exemplo, eles têm um padrão de vida tão elevado que se o mundo inteiro realmente adotasse aquele padrão, a gente precisaria de vários planetas Terras, né? Em que sentido isso? Se todo mundo, sei lá, tivesse o padrão de vida dos Estados Unidos, por exemplo, né, que são extremamente consumistas, a gente ia precisar de 5 planetas Terras para conseguir dar conta de todos esses recursos que a Terra iria demandar, sem a gente, né, destruir a Terra em um período de tempo muito curto, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A Rio 92, ela foi marcada também porque ela teve alguns acontecimentos muito relevantes. Então, a gente pode destacar esses 3 aqui que eu coloquei para vocês. Então, esses 2 documentos aqui, a Agenda 21 e a Carta da Terra, foram alguns deles. Então, a Agenda 21 é exatamente esse documento ali que foi feito na época. E como o próprio nome diz, é uma agenda. Então, tinha a ver com algumas metas ali que poderiam ser cumpridas no futuro, principalmente para serem alcançadas ali no século XXI, né? Por isso, a Agenda 21. Algumas metas a serem alcançadas no século XXI
e que envolvia exatamente essa resolução de inúmeros problemas socioambientais. Isso é importante, ó, porque foi muito destaque na Conferência de Estocolmo a questão ambiental em si, né? Foi o início, o marco ali, discutiu muito sobre a questão ambiental apenas. Agora, aqui já se iniciou essa discussão de problemáticas mais socioambientais, então também teve essa questão social também, a pobreza, por exemplo, teve essa discussão. Então, foi realmente algo bem mais profundo, né, que a gente discutiu aqui a partir dessa Agenda 21. E, assim, a partir dessas metas, envolveria muito o uso de políticas públicas, então, realmente o governo, a partir de leis ou de programas de governo, sendo utilizados para realmente você preservar ali o meio ambiente, os recursos naturais, né? Então, seria essa a ideia da Agenda 21. Já a Carta da Terra, ela não é um documento de metas, mas sim apenas esse documento ali que defende alguns valores ali que seriam considerados, assim, ambientalmente corretos, né? Como, por exemplo, a proteção ambiental, então a proteção das florestas, de recursos hídricos e coisas assim. Defende também uma ideia de igualdade entre as pessoas, então tem essa questão social por trás. A erradicação da pobreza, que já é um problema já que se perpetua, né, ao longo das gerações. Aí a gente tem uma grande parte da nossa população mundial que ainda vive uma situação realmente de pobreza extrema, né? Muitas vezes sem ter o que comer. Também defendia alguns ideais, como democracia ali, sabendo das pessoas poderem realmente votar. A defesa da paz também, né? Acabasse com as guerras e coisas assim. E, por fim, um outro destaque que eu posso fazer para vocês é essa Convenção sobre a Diversidade Biológica, que foi esse tratado, né, ali um acordo entre os países participantes da Rio 92, porque, no geral, né, essas conferências costumam ter quase todos os países do mundo, sim, essas grandes conferências, né, quase perto de 200 países, né. Então, esses países ali, né, participantes, eles assinaram esse tratado ali buscando essa conservação da biodiversidade mundial, principalmente as florestas que a gente tem nos países mais pobres, né? Então, o próprio Brasil, que a gente tem a floresta amazônica, floresta do Congo, que a gente tem lá na África, floresta da Indonésia e várias outras ali, que são muito ricas em uma biodiversidade. Claro que não só elas, tá? Toda a biodiversidade mundial sendo valorizada e sendo importante como forma de conservação. Mas principalmente, né, essas florestas como destaque, as florestas equatoriais, tá? É importante também a Rio 92, por quê? Porque a partir dela surgiu esse tratado, que é chamado da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, esse nome comprido aí, que é exatamente um tratado ali entre esses países, com o principal objetivo de reduzir essas emissões globais dos gases causadores do efeito estufa. E como eu já disse para vocês, nessa época, o IPCC lá, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ele já tinha alertado o mundo sobre o problema do aquecimento global, das mudanças climáticas, né? Então, assim, os países ali estavam dispostos, né, a tentar resolver esse problema. E essa Convenção Quadro ali, que faz parte das Nações Unidas, né, como o próprio nome sugere, ela estabelecia algumas obrigações de seus países membros, que também eram chamados de partes. Então, as partes ali eram os países membros, né? E assim foi criada reuniões anuais para realmente se acompanhar como os países do mundo estavam realmente andando ali nessas estratégias para tentar combater essas mudanças climáticas e diminuir a quantidade de gases liberados nas suas indústrias e em qualquer outras atividades agrícolas, agropecuárias. Então, assim foi criada as conferências das partes. Então, partes é dos membros, né? Então, uma conferência entre os membros que estabeleceram esse acordo. E a gente teve algumas conferências das partes que foram muito relevantes, né? Elas acontecem anualmente, então algumas receberam um destaque maior do que outras, né? Então, essa conferência, né, ela tinha exatamente como objetivo debater as mudanças climáticas, né, e essa biodiversidade mundial. E temos duas conferências das partes que merecem um destaque especial, que é a COP, que é a Conferência das Partes 3, que aconteceu em 1997, lá em Kyoto, no Japão. Então, essa linha do tempo aqui, ó, mostra onde aconteceu em cada ano essa Conferência das Partes. Então, essa aqui de Kyoto, no Japão, merece um certo destaque, principalmente por causa do Protocolo de Kyoto, que eu já vou falar na sequência, e a COP21, que aconteceu nem faz tanto tempo, né, em 2015, lá em Paris, e ela é muito importante porque ela inaugurou o Acordo de Paris, né, por isso o nome, que a gente vai falar também mais para frente. Então vamos começar pelo Protocolo de Kyoto. Qual que é a importância dele? Ele foi ali pensado, né, em 1997, durante essa conferência de Kyoto ali, que faz parte da Conferência das Partes, e era um protocolo que objetivava essa redução de 5% desses gases causadores do efeito estufa, né, o GEE, em relação ao ano de 1990, então uma redução
ia pegar ali o valor de emissão de gases de todos os países no ano de 1990 e eles teriam que diminuir em 5%, né? No caso, os países desenvolvidos apenas. Inicialmente, essa era a ideia, já que partiu-se do pressuposto que os países desenvolvidos, desde o início ali, com as revoluções industriais, eles sempre foram os principais contribuidores para esse problema das mudanças climáticas. Por isso mesmo que, inicialmente, apenas eles queriam contribuir para diminuir essa emissão de gases, tá? Entretanto, nem tudo são flores, a gente teve alguns problemas. Um deles foi uma grande resistência dos Estados Unidos. Então, nessa época ali, eles acabaram não ratificando esse protocolo. Então, ratificar seria realmente colocar em prática o protocolo, tá? Você assina ali no dia, na conferência, então todos os países assinaram ali o protocolo de Kyoto, mas os Estados Unidos eles não ratificaram, então eles não realmente deram um aval para ele ser colocado em prática, uma confirmação, né? Essa confirmação não ocorreu. E assim eles ficaram de fora do acordo, né, os Estados Unidos. E é uma perda muito grande, foi uma perda muito grande na época, porque os Estados Unidos eram o principal emissor de gases de efeito estufa, né? Então, realmente foi uma perda muito sentida, que teve ali que ser compensada por outros países, né? Principalmente países europeus que se comprometeram e também alguns outros países ao redor do mundo ali desenvolvidos. O principal motivo, né, dos Estados Unidos não querer entrar no acordo foi por ter uma matriz energética muito dependente de combustíveis fósseis, né? Então, petróleo e carvão, principalmente. Na próxima aula, que vai ser sobre energia, a gente vai falar um pouco mais do que são esses combustíveis fósseis, né, como o carvão e o petróleo. Teve também alguns outros acontecimentos nessa conferência ali de Kyoto, como, por exemplo, o estabelecimento do crédito de carbono, que aconteceu ali na COP3 também, que, a meu ver, é um pouco polêmica, tá, essa questão do crédito de carbono, que apesar desse crédito de carbono ele ter um objetivo, né, de fazer algo nobre realmente, na prática pode ser algo muito problemático. E por quê? Porque o crédito de carbono ele funciona mais ou menos assim. Os países desenvolvidos, eles tinham o objetivo de reduzir os gases ali do efeito estufa, né, das suas fábricas principalmente. E assim, ao invés disso, eles poderiam simplesmente optar por outra opção, que era a compra de crédito de carbono. Que é mais ou menos o quê? Vamos supor ali que um país sem a obrigação de diminuir seus gases estufa, ele acabou diminuindo muito mais do que o planejado, né? Simplesmente por qualquer motivo que seja. Então, vamos supor que um país ali, a Ucrânia, por exemplo, conseguiu diminuir os gases de efeito estufa, um exemplo. E aí, como ela conseguiu diminuir lá em 20% esses gases de efeito estufa, o que a Ucrânia vai fazer com isso, né? Com essa informação? Ela pega esse valor de carbono ali, de gás carbônico, que ela deixou de mandar para a atmosfera, e utiliza e cria esse crédito de carbono. Então, realmente, ela pega esse crédito de carbono e vende na bolsa de valores ali para outros países que não conseguiram cumprir as suas metas ali de redução de gases, comprarem esse crédito de carbono. Ao meu ver, é basicamente você dar o direito a outro país de poluir. Basicamente é isso. Claro, os defensores do crédito de carbono vão dizer que você está estimulando vários países a diminuírem a sua emissão de gases, né? Isso é fato. Realmente, vários países que, mesmo não tendo obrigação, eles podem, eventualmente, diminuir a sua emissão de gases para poder vender esse crédito de carbono. Isso é algo positivo. Mas, ao mesmo tempo, você não está estimulando realmente os países desenvolvidos a diminuir a sua emissão, né? Porque ele pode simplesmente comprar um crédito de carbono ali e continuar emitindo à vontade gases ali tóxicos e prejudiciais ao efeito estufa, né? Então é algo um pouco polêmico, né? Esse protocolo de Kyoto ele começou a valer a partir de 2005, a partir da assinatura da Rússia, tá? Que também é uma das grandes emissoras já na época. E assim você conseguiu ali ter, pelo menos, somando, né, todos os países que ratificaram esse acordo, 55% das emissões totais de gases, né, somando todos os países, permitindo com que automaticamente esse acordo entrasse em vigor, tá? Então, em 2005 entrou em vigor graças à assinatura da Rússia. Outro evento que aconteceu em 2002 é o Rio +10. Por que Rio +10? A gente teve a Rio 92, foi um marco muito grande, vocês viram que aconteceram vários acontecimentos ali na Rio 92, então foi um grande marco, né? Assim, a gente simplesmente utilizou esse nome, Rio +10, para essa conferência seguinte. Então, 1992, mais 10 anos, Rio +10. E apesar do nome, gente, ela simplesmente está utilizando como referência o nome Rio, mas ela não aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Ela aconteceu, na verdade, em Joanesburgo, que fica lá na África do Sul, tá? Então é apenas um nome, é apenas uma referência a essa conferência ali, que foi muito marcante. E, infelizmente, essa conferência ali do Rio +10, os principais marcos dela, na verdade, tem a ver com uma grande decepção ali do seu resultado
final, tá? Claro, ela teve ali discussão entre os países de questões ambientais, sobre desenvolvimento sustentável, realmente acompanhando como que os países estavam ali indo atrás nessas questões ambientais, como eles estavam agindo, se eles estavam agindo ou não. Então teve toda essa discussão, né? Muito ligado ao que já foi discutido na Rio 92. Também teve essas questões sociais sendo discutidas, como a redução da pobreza, e um comprometimento dos países em melhorar o saneamento básico e o acesso à água às populações do mundo, que é um problema muito sério, e ainda se mantém hoje, né? Então, vocês verem que realmente isso não teve ainda um avanço tão significativo, apesar do comprometimento na época, né? Mas, realmente, o que foi mais marcante na Rio+10 foi uma grande decepção, assim, que tiveram vários impasses ali, de novo, entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Um exemplo foi que os desenvolvidos eles não entraram ali em um acordo para poder retirar dívidas de muitos países pobres e que acabava ocasionando muitos problemas ali a esses países mais pobres, né? E é claro, a gente sabe, gente, que historicamente esses países desenvolvidos, eles muitas vezes fizeram de colônias esses países mais pobres, tornaram realmente, criaram muitos problemas dentro desses países, e assim, consequentemente, devido a grandes problemas sociais desses países, é claro que se tornaram hoje países mais frágeis. E assim, muitas vezes, eles vão emprestar dinheiros desses países desenvolvidos, criando dívidas. E aí, simplesmente, a gente vê que, apesar desses países desenvolvidos serem um dos grandes culpados de vários males desses países mais pobres, é claro, eles não estavam dispostos ali nessa época a sanar, realmente de retirar essas dívidas que esses países possuíam com esses mais ricos. A gente também teve um outro problema, uma grande decepção muito grande, na época que os Estados Unidos e esses membros da OPEP, o que é? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então, tem vários países ali, Venezuela, vários países do Oriente Médio, Nigéria e muitos outros, que são os principais ali, produtores mundiais de petróleo. Eles não se comprometeram a reduzir essa emissão de combustíveis fósseis. Então, isso também foi um problema muito grande, né? Novamente, ali os Estados Unidos não colaborando muito nessa questão ambiental, né? Já é algo histórico, né? E outra conferência muito marcante é a Rio+20. Então, teve a Rio 92, Rio+10, mais 10 anos, Rio+20, mais 20 anos. Então, aconteceu em 2012. Essa aqui conferência, coincidentemente, aconteceu realmente no Rio de Janeiro, tá? Poderia não ter sido, mas aconteceu. E ela também teve alguns temas muito relevantes ali que foram discutidos. Teve uma participação muito grande dos países, né? Teve um grande destaque na mídia, inclusive. E alguns dos temas ali que foram debatidos, né? Teve, por exemplo, esse tema aqui das responsabilidades comuns mais diferenciadas. E o que isso significa? Teve ali nessa conferência essa ideia do quê? Exatamente dessa valorização ali dos países ricos como sendo os principais emissores de gases de efeito estufa e, como consequência, eles também devem ser os principais financiadores de ações ambientais para se mitigar esses problemas que a gente tem no meio ambiente. Tanto a partir do quê? De financiando programas de educação ambiental, financiando programas realmente de preservação de florestas e várias outras formas ali para melhorar a qualidade do meio ambiente em todo o mundo, né? E do clima, consequentemente, também. Mas a principal ação que realmente aconteceu no Rio+20 foi a criação desse documento ali, chamado O Futuro que Queremos, que foi debatido ali inúmeras questões ali, realmente tentando trazer uma questão um pouco idealizada, sabe? De como seria o futuro que a gente gostaria de construir ali. E assim, dizendo vários tópicos ali, várias propostas ali de como seria realmente um mundo ideal, ideal do ponto de vista ambiental ali, né? Um mundo mais ambientalmente correto e socialmente justo também, né? Teve tanto essa questão ambiental quanto social muito presente nesse documento ali, O Futuro que Queremos, tá? Mas foi um documento muito criticado na época, tá? Pela sociedade civil, por muitas ONGs também, por inúmeras razões. Mas uma das principais razões de terem muitas críticas a esse documento, né, que foi ali assinado em muitos países, é que ela não tinha metas muito claras do que a gente ia fazer, tá? É simplesmente dizer ali, a gente deve combater a pobreza, a gente deve ali preservar as florestas, a gente deve fazer um monte de coisa. Mas como fazer isso? Isso não foi estabelecido. Acordos não foram estabelecidos, sabe? Ah, tais países vão se comprometer a fazer tais ações. Não, não teve realmente essas ações práticas, né? Então foi realmente uma decepção muito grande também essa Rio+20, por simplesmente parecer que tudo ficou estagnado. A gente não teve realmente um avanço significativo nessa questão ali, essas problemáticas socioambientais, tá? E também, assim, a gente teve
muitos impasses ali entre esses países desenvolvidos e os subdesenvolvidos, dificultando também exatamente essa criação de metas mais claras, né? Inclusive, alguns especialistas eles acreditam que o Rio+20 acabou sendo prejudicado por uma crise econômica que muitos países desenvolvidos estavam passando nessa época, né? Infelizmente, é assim que as coisas funcionam, tá, gente? Quando um país ali está em crise econômica, normalmente a primeira coisa que ele deixa de lado é o meio ambiente. Então, o meio ambiente é deixado de lado, muito porque inúmeros problemas ambientais eles vão ser sentidos apenas no médio ou longo prazo. Claro que inúmeros são sentidos no curto prazo, mas vários outros você simplesmente empurra com a barriga, que quem vai sentir os efeitos vai ser só no futuro. Então, você simplesmente ignora e deixa para lá. Mesmo que o futuro chegue, assim, às vezes o problema pode ter algo em torno de 10, 20, 30 anos. Então, não é um longo prazo tão grande assim, muitas vezes, né? Mas ainda assim, é o que muitos líderes aí mundiais acabam fazendo quando chega esse problema econômico, né? Então, alguns temas discutidos no Rio+20, né, tal desenvolvimento sustentável, de novo, né, continua em voga. A eliminação da pobreza também foi um elemento muito forte ali, que foi discutido nesse documento, né, no futuro que queremos. Também teve já essa ideia ali de economia verde, também já foi um outro tema muito trabalhado. E também foi discutido quais foram todos esses principais avanços dessa questão ambiental nos últimos 20 anos. Então, desde a Rio 1992 até os dias de hoje, foi se discutindo como se está avançando ali em relação ao meio ambiente, tá? Em relação a esse documento futuro que queremos, ele foi importante para se inaugurar a Agenda 2030, tá? Apesar dele ter todos esses problemas que eu falei para vocês, ele foi importante para alguns anos mais tarde, em 2015, em 3 anos, né, depois, se criar essa Agenda 2030, que aí sim, né, como o próprio nome diz, agenda, realmente são metas, né, objetivos para os países cumprirem e assim conseguirem atingir o que a gente chama ali do desenvolvimento sustentável, tá? Então, esses são esses 17 objetivos para transformar o nosso mundo, né, para se atingir o desenvolvimento sustentável. Então, alguns a gente está vendo aqui, alguns são bem comuns a gente ouvir falar, né? Então, a paz, justiça social. Tem, por exemplo, aqui a erradicação da pobreza, acabar realmente com essa questão da pobreza, até o ano de 2030, né? Por isso que são metas até 2030. A gente tem vários outros aqui, como preservação da vida marinha, preservação das florestas também, saúde e bem-estar da educação, a oferta de uma educação de qualidade a todos, né, não apenas a uma elite, né, a toda a população, igualdade de gênero, realmente dar oportunidades iguais às mulheres também, e várias outras metas que vocês estão vendo aí, tanto de cunho ambiental quanto de cunho social. E em 2015, a gente também teve uma outra conferência, que foi a Conferência das Partes, que é a COP21, que foi muito importante, porque nela teve a assinatura do Acordo de Paris. O Acordo de Paris teve como principal objetivo diminuir essa emissão dos gases de efeito estufa. Ele veio em substituição do Protocolo de Kyoto, tá? O Protocolo de Kyoto foi finalizado ali, e assim a gente teve que os países discutiram um novo acordo. E a principal diferença do Protocolo de Kyoto é que nesse os países subdesenvolvidos já teriam algumas obrigações. Diferente do Protocolo de Kyoto, que eram só os desenvolvidos, aqui os subdesenvolvidos também iriam contribuir. Então, o Brasil, por exemplo, ele teve algumas metas ali, ó, em relação ao ano de 2005, ele teria que diminuir até 2030 43% das suas emissões de gases, por exemplo. E tinha algumas metas intermediárias ali também. Aumentar a quantidade ali de fontes renováveis. Tinham várias outras metas, né? Essas são as principais. E o principal objetivo, né, de toda essa diminuição dos gases de efeito estufa é tentar fazer com que a temperatura da Terra aumente no máximo a 2 graus Celsius, temperatura média, no ano de 2100. Mas o ideal ali, segundo o IPCC, seria no máximo a 1,5. Né? 2% já teríamos algumas consequências um pouco mais graves. E acima de 2, então, seriam consequências muito catastróficas. Entretanto, né, apesar da assinatura da maioria dos países do mundo, a gente acabou vendo a saída dos Estados Unidos novamente, sempre dos Estados Unidos, agora no ano de 2017, né? Então, assim como aconteceu com o protocolo de Kyoto, que o presidente da época, o George W. Bush, ele acabou saindo do protocolo de Kyoto, não ratificou, aqui foi a vez de outro presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele também resolveu sair do acordo, alegando questões muito parecidas, tá? Razões econômicas também, de que os Estados Unidos sairia prejudicado por esse acordo. Sabe que existe todo um negacionismo climático também por trás da figura do Trump. E aqui, por fim, gente, apenas uma reflexão para a gente ver, pensar a respeito dessas conferências.
É inegável, tá, gente, que houve muitos avanços nessas conferências e na tentativa realmente de resolver essas problemáticas ambientais, principalmente as mudanças climáticas, que é um problema urgente, mas a gente vê que na prática, ainda assim, muita coisa não conseguiu andar realmente, tá? O protocolo de Kyoto, por exemplo, foi um fracasso, tá? Alguns países realmente diminuíram suas emissões, mas vários outros países não cumpriram realmente o acordo. Então a gente vê que várias dessas conferências ou houve um acordo, mas ele não foi efetivamente cumprido, ou poucos países cumpriram. A gente vê que realmente a gente está caminhando para um futuro bem pouco promissor, se nada realmente foi feito ali para se melhorar toda essa situação ambiental, tá? Então é isso muito que essa chart mostra, né? Ali o urso polar ali se segurando ali na Rio 92, aí na Rio mais 20 já tinha um pouco menos de gelo, né? E provavelmente em rios mais 30, mais 40, ou vai saber qual mais conferências ali no futuro, talvez simplesmente nem exista mais o urso polar ali, claro, fazendo uma referência direta às mudanças climáticas e o aumento ali do nível dos mares, né, graças ao derretimento das geleiras, com o aumento da temperatura média da Terra. E por fim, agora, vou resolver aqui uma questão com vocês para a gente poder fixar alguns desses conhecimentos, tá? Então, aqui nessa questão 1 do Mackenzie, ele apenas pega uma parte de uma notícia ali, falando que o Trump anuncia a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris em prol da economia. Ele diz ali, o presidente Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris, compromisso firmado por 195 países, né, em 2015, com a saída dos norte-americanos, profundo atrito com seus aliados do Ocidente, e se juntam à Síria e à Nicarágua como os únicos países fora do acordo. E aí ele tem algumas informações que a gente vai julgar se estão corretas ou incorretas. Tá? Então vamos ver. Afirmação 1. O Acordo de Paris é uma iniciativa que estabelece mecanismos para que os países limitem o aumento da temperatura global e fortaleçam a defesa contra os impactos da mudança climática. É exatamente, gente. Essa afirmação está certa, não tenho absolutamente nada a mudar. É exatamente isso que o Acordo de Paris faz. Vamos ver a afirmativa 2. Um dos argumentos utilizados por Trump ao fazer o anúncio mencionado na reportagem, aqui, sobre a saída do acordo, é que o Acordo de Paris oferece a outros países uma vantagem injusta sobre a indústria americana, destruindo empregos nos Estados Unidos. Exatamente isso, gente. O Trump ele tem essa ideia muito nacionalista e de defesa dos interesses dos Estados Unidos, né? Sempre essa ideia realmente de American First, da priorização dos interesses dos Estados Unidos, né? Então, assim, realmente ele utilizou isso como justificativa, tá? Para a saída do acordo. Claro, isso vai provocar inúmeros problemas mundiais a longo prazo, mas isso não era uma preocupação dele naquele momento. E a afirmativa 3, a gente tem: o Brasil, por meio de documento oficial, se comprometeu a reduzir ali 10% de suas emissões de gases de estufa até 2030, em relação ao montante registrado em 2017, e 15% até 2050. E claro, gente, é um pouco desnecessário a gente ficar decorando se esses dados aqui estão realmente corretos. É importante a gente saber que o Brasil ele realmente participou do Acordo de Paris e também que ele tinha metas de redução de gases ali. A gente precisa saber os valores exatamente. Então, por eliminação, a gente vai conseguir ver se esses valores estão corretos ou não, tá? Então, vamos ver a afirmativa 4 agora, para ver se essa 3 está correta ou não. Então, 3, ó. Considerado o país que mais emite poluentes na atualidade, os Estados Unidos adotaram uma postura inversa à de 1997, quando ratificaram o protocolo de Kyoto. Então, a parte de que é o país que mais emite poluentes na atualidade, a gente sabe que atualmente a China é o principal emissor de gás, não por pessoa, né? Que a China é um país muito grande, isso também ajuda a emissão. Mas em valores totais, realmente é a China. Mas ainda assim, não é apenas esse o erro dessa afirmativa. Ela também diz que os Estados Unidos adotaram uma postura inversa de 97, quando ratificaram o protocolo de Kyoto. Não, os Estados Unidos não ratificaram. Eles assinaram o protocolo de Kyoto ali, mas não ratificaram. Então, assinar é simplesmente um ato simbólico, não vale de nada. O que vale realmente é ratificar ali. Quando você coloca em prática, cria realmente como uma força de lei ali, aquele protocolo, né? Então, isso eles não fizeram. Então, essa afirmativa está incorreta. Então, a gente tem certeza que a afirmativa 1 e a 2 estão corretas. E a 3 a gente estava em dúvida. Mas vendo as alternativas aqui, a gente vê que não tem nenhuma opção, né, que diz 1, 2 e 3, né? Podem reparar. Por isso que a gente já sabe que a 3 está incorreta, e a afirmativa correta é realmente a 1 e a 2. Certo? Então, alternativa B, 1 e 2 apenas. Aqui eu vou deixar como sugestão para vocês treinarem também a questão 2, ou para a próxima. A questão 3 também, como sugestão. E por fim, a questão 4. E por hoje é só, galera. Quaisquer dúvidas, podem mandar mensagem no Facebook ou WhatsApp, como eu sempre digo. E bons estudos!